mas coordenador da campanha do Rio Grande do Sul. E depois nós vamos abrir aqui, vou citando cada um na nossa conversa informal. Temos visitas muito importantes aqui. Bom, muito bom dia a todos e todas. Para mim é uma grande honra estar aqui, representando um grupo de mais de 1.100 pessoas que assinaram um manifesto como membros da comunidade da URGS que apoiam o Lula. Esse manifesto foi escrito a muitas mãos, porque quem assina está assinando e concordando com o que está aqui escrito. É um manifesto reto e direto sobre primeiras preocupações que nós temos com o momento político que estamos vivendo, com o que nós estamos olhando para o futuro como uma importância muito grande de voltarmos a ter a democracia, termos o desenvolvimento, termos o reconhecimento dos entes sociais como importantes na construção do país. E devo dizer que para nós foi um momento muito especial o recebimento dessas assinaturas. Inclusive, a página continua aberta, quem quiser pode entrar, fazer. Nós fechamos ontem as assinaturas às 19 horas, mas ela vai continuar aberta porque é uma mobilização que nós estamos fazendo para que se possa, a URGS, como Universidade Federal, a comunidade, os representantes da comunidade se colocarem na medida em que nós reconhecemos, primeiro, a importância das universidades federais para o desenvolvimento do país. Se não fosse só o que aconteceu durante a pandemia, com a grande atuação das universidades, Agora, recentemente, o FRJ e o FMG desenvolveram uma vacina para o Covid e estão desenvolvendo uma vacina para a varíola dos macacos, mostrando a nossa capacidade de produção de conhecimento, produção de tecnologia e inovação. Quem não aproveita isso realmente não sabe o que é o importante para o país. Então, esse manifesto, meus queridos companheiros, ele é uma manifestação de todos nós que temos a certeza de que com Lula nós vamos voltar a desenvolver o país com as universidades federais, com os institutos federais, juntos para o progresso da educação e do desenvolvimento do país. Pimenta, por favor, leve a ele. Bom dia a todos, a todas, bom dia. Quero aqui, professor Rui, na sua pessoa, saudar a toda a comunidade da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui representada pelas suas diversas representações. Quero dar um abraço muito especial aqui ao nosso querido Tarso Genro, que além de ter sido nosso governador, foi um grande ministro da Educação, e o Tarso certamente é uma pessoa que, com a sua postura, com a sua presença dentro dos nossos governos, ajudou a mudar a história da educação brasileira, e particularmente da educação superior brasileira, chegando agora a professora Maria Beatriz Lúcio, e olhando para ela de imediato, sempre me vem aqui a presença, a ideia da criação da Unipampa, onde o Tarso teve um papel tão importante, a professora Maria Beatriz, a nossa primeira reitora, a Unipampa, que é um pouco filha da Universidade Federal de Santa Maria, um pouco filha da Universidade Federal de Pelotas. Quero convidar a senhora para ficar aqui conosco também, professor. Saudar aqui, professora, por gentileza. Quero cumprimentar da Maria do Rosário e da Sofia, nossas deputadas, todas as nossas companheiras que estão aqui conosco. Eu acho que esse manifesto ele tem, professor Rui, um profundo significado. E certamente esse significado ele também tem uma dimensão, companheiro Pedro Blas.
para todos aqueles que, como nós, queremos oferecer para o povo gaúcho uma oportunidade de voltar a ser feliz e voltar a ter dignidade, como nós queremos a nível nacional. E a tua presença aqui, né, certamente reafirma também esse compromisso teu e do Edgar, né, com a educação pública, com tudo aquilo que nós acreditamos. E eu agradeço muito a tua presença e sendo o teu compromisso, a tua disposição, junto conosco, nesse momento tão importante da vida do nosso país. O presidente Lula está vindo aí semana que vem, professor. Né? Confirmada a presença do Lula no dia 16. Nós vamos ter um sextou com o Lula. E certamente nós vamos poder entregar esse manifesto juntos na mão dele, professor. Perfeito, né? ótimo, muito bom. Vamos entregar em mãos esse manifesto para ele, porque talvez a companheira Laura Cito, que também está chegando, e a outra, né, filha da URGS, vem para cá, Laura, né? Talvez nenhum outro momento da vida política, especialmente da nossa geração. Né? Sei que tem alguns companheiros e companheiras aqui que já enfrentaram momentos muito mais difíceis, né, da luta aberta contra a ditadura em outros períodos, mas a minha geração, a nossa geração, é uma geração que talvez esteja diante do seu maior desafio. O que está em jogo nessa eleição é muito mais do que uma questão eleitoral. Nosso país hoje vive uma encruzilhada histórica e o desfecho desse processo político vai marcar a vida do nosso país durante décadas. Eu dizia agora para o nosso querido companheiro do Uruguai, Javier, que eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Lula numa viagem que ele fez à Argentina, onde estava com ele o Pepe Mujica. E lá nós encontramos lideranças acadêmicas, lideranças sindicais, lideranças políticas de praticamente toda a América do Sul, de boa parte da América Central. E todos os países, sem exceção, quando iniciavam as suas manifestações, diziam para o Lula: o futuro do nosso país depende do que vai acontecer no Brasil. Não há como imaginar qualquer um dos países da América do Sul desenvolver um projeto soberano, inclusivo, independente, de transformações sociais, sem a participação do Brasil. Pela nossa importância geopolítica, pela nossa importância econômica, pelo nosso papel político, e por isso eu me arrisco a dizer que talvez o desfecho político daquilo que vai acontecer no Brasil tenha profundas repercussões no futuro da América do Sul, no futuro da América Central. E o que está em jogo, companheiros e companheiras, é muita coisa. Mas nós temos que ter uma imensa atenção. Porque se para nós é estratégico esse desfecho, eu me arriscaria a dizer também que depois da derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, talvez não tenha nenhum outro projeto estruturado de interesse da extrema-direita no mundo hoje como é o Brasil. Os olhos da extrema-direita do mundo estão voltados para o Brasil. Não tem nenhum projeto assumidamente negacionista, um projeto reacionário, né? Um projeto racista, um projeto homofóbico, um projeto que em toda a sua dimensão faz questão de expressar aquilo que de pior a sociedade humana produziu, representada nessa figura nefasta, que não está entrando nessa eleição para perder a eleição. E nós vamos ter 3 semanas pela frente que vão ser absolutamente decisivas, e certamente a educação pública, em especial as universidades públicas, são os maiores alvos desse projeto da extrema-direita. A educação e a cultura sempre foram os alvos principais das ditaduras, em especial no Brasil. Esse projeto tem verdadeira ojeriza a tudo aquilo que representa a universidade pública e a educação pública. Portanto, os companheiros e companheiras estão na linha de frente, na trincheira principal desse embate estratégico e decisivo para o futuro da América do Sul e da América Latina que nós estamos travando. Não somos espectadores da história. Somos protagonistas desse momento tão importante, desse momento tão decisivo. Portanto, o gesto de vocês é um gesto que inspira, estimula
que outras instituições adotem posturas semelhantes, que possa servir para que em todo o Brasil a gente encontre outros companheiros e companheiras que nesse momento histórico optaram por não ficar calados. Porque nesse momento, companheiros e companheiras, o silêncio, infelizmente, o silêncio é sinônimo de cumplicidade diante de tudo aquilo que nós estamos assistindo e diante de tudo aquilo que está em jogo. Por isso, professor Rui, eu recebo de maneira provisória, em nome da coordenação, Jorge, da campanha do presidente Lula aqui no Estado, mas certamente, no dia 16, nós vamos ter a oportunidade de entregar para o Lula, Tarso, em mãos, esse manifesto, representando, simbolizando a resistência e a luta da Universidade Pública Brasileira. Bom, fizemos aqui a entrega provisória, como fez questão de dizer o Pimenta, e nós vamos ouvir as pessoas aqui. Mas eu me comprometi com o nosso candidato a vice-governador Pedro Ruas. Pode parecer que não, mas ele está lá na esquina democrática. E ele tem que voltar para lá. Hoje é o dia da candidatura. Então, nós vamos fazer uma subversão da sequência aqui e passar a palavra para o vice-governador Pedro Ruas. Sabe que a presença do vice-governador, do ponto de vista da hierarquia do protocolo, Tá, não é nenhuma, né, gambiarra, né? Tem conhecimento, uma espécie de uma profecia daquilo que vai estar acontecendo a partir do dia 1º de janeiro. E eu a generosidade de vocês, em primeiro lugar. Mas eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, e é uma honra, professor, doutor Rui Oppermann, ver a sua entrega, disse bem o Pimenta, provisória, né, vai chegar às mãos do nosso futuro presidente, ex e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lula. E isso é a revelação de um compromisso que é da cultura como um todo, que é da educação no nosso país. Fez bem o Pimenta em salientar o Tarso Genro, mais do que como governador, que foi brilhante, como ministro da Educação, que foi também outro tanto. Porque isso faz parte, Tarso, da nossa vida e da nossa contestação a esse modelo que aí está. A educação, a ciência, a cultura fazem parte, entre tantas outras coisas. Nós podemos começar a falar do óbvio, do genocídio. Nós podemos falar do combate às vacinas, do combate ao uso de máscaras, do combate ao isolamento social, podemos falar de tudo. Mas nós estamos falando também da perseguição cultural, na tentativa de mudança, Jorge Branco, daquilo que é o progresso, daquilo que é a civilização. E eu pego o final da fala do Pimenta, quero ser breve, quando ele diz assim: nós não seremos meros espectadores. Claro que não seremos, Laura Silva. Não seremos Maria do Rosário, Sofia Cavedon, meu caro Javier Miranda, que nos honra, foi ministro dos Direitos Humanos do Pepe Mujica, Chico Marshall, professora Beatriz, Ayrton. Então, Gabriel aqui da Sul. o Gabriel, eu tinha visto o Gabriel e agora fiquei de costas e não vi. O Gabriel. Não, claro que não. 2022 é um dos anos eleitorais mais importantes, talvez, das nossas vidas. Independentemente da idade que cada um tem. Pode ser da idade do Ayrton até a minha, portanto faz. É um ano de extrema importância, professor Rui. Porque ao mundo e uma resposta futura. Porque alguém vai dizer, aí vem a história de ser espectador ou não, alguém vai dizer daqui a 40, 50 anos, quando analisarem esse período trágico da vida nacional, no período democrático pós-ditadura militar, há um hiato brutal ali, onde esses 4 anos de Bolsonaro aí deixam marcas lamentavelmente indeléveis na história do Brasil e do nosso povo. Mas lá, 40, 50 anos depois, vão analisar assim, como fazem sempre, como se analisa o que foi a resistência francesa e quem não resistiu, o que foi a República de Vicky, tá? Nós já falamos sobre isso, o que foram os entreguistas, ou quem ficou quieto, e na verdade quem ficou parado é conivente, num momento como esse. Mas daqui esse tempo todo, alguém vai dizer nada, alguém vai falar, vai nos julgar, com razão, e vai dizer o que nós fazíamos, o que fazia o Tarso Genro nesse período.
O que fazia o professor Rui Opperman? O que fazia a Universidade Federal? O que fazia o Jorge Branco? Cada uma. E cada um de nós nesse tempo. Quando tudo isso acontecia, quando o fascismo tomava conta do Brasil, quando ia o presidente da República para comemorar os 200 anos de independência do Brasil, vai dizer que é imbrochável, e vai fazer campanha eleitoral nos 200 anos de independência do seu país. Quando tudo isso acontecia, o que nós fazíamos? Éramos espectadores? Não! Nós éramos militantes, ativistas, lutadores. Nós vamos acabar com eles, nós vamos vencer, e alguém lá no futuro vai dizer, não. O Jorge Branco lá, o professor Rui Opperman, o Paulo Pimenta, eles faziam a sua parte. Todos nós fazíamos a nossa parte. Muito obrigado. Vamos abrir aqui, com a licença de vocês, vou começar pela representação da comunidade da URGS e depois passamos. Então eu queria convidar a ex-reitora da Unipampa e professora da URGS, Maria Beatriz Luz. Vou interromper a professora reitora, só para dar tchau. Eu fico muito contente. Mas eu não tinha ubiquidade essa. Pois é, faltou ubiquidade mesmo. Não, ubiquidade. Nós temos lá? A gente vai lá. Segura o microfone. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Professora. Muito obrigada pela honra de estar aqui. Né? Absolutamente contente com esta mobilização que o Rui nos representa nesse momento, junto com estudantes, junto com os técnicos administrativos e um punhado de nós também, professores. Eu queria começar dizendo que esta lista ainda vai ter muitas mais assinaturas, muito mais adesões, tá? Hoje mesmo, a Simone e eu estamos agora saindo da faculdade, né, ali terminando as aulas do turno da manhã, e encontramos colegas que certamente perguntamos, vamos lá, e ainda não tinha, por alguma razão, a essas pessoas. Então, eu quero dizer que a nossa capacidade de mobilização, né, ela cresce na medida também que a gente vai se animando com esta campanha. Eu acho que todos nós, né, precisar passar para alunos, e eu quero, nesse momento, me associar a esta análise, né, da dificuldade, da tristeza que é o momento político-cultural que invadiu e permeou, inclusive, o ambiente universitário, e quero, nesse momento, falar das escolas públicas, né, da educação infantil, do ensino fundamental, o ensino médio. Nesta semana, nós começamos a segunda-feira com a deputada Sofia, coordenando a Comissão Especial de Acompanhamento do Plano Estadual de Educação. E estivemos ali analisando, foram várias temáticas em várias semanas, e junto com a minha colega Nalu Farizena, analisamos, eu tematizei o problema da gestão democrática, centrando na importância da educação para a cidadania acontecer desde a educação infantil. Pelas práticas que nós temos nas escolas e nas universidades. O planejamento conjunto participativo, a autoavaliação institucional e a gestão democrática da política pública. E é esta maneira de pensar o ofício, né, de educar, que é de todos nós, cidadãos. Não é só dos profissionais da educação, mas com o qual nós temos uma responsabilidade importante. Que eu quero dizer do valor simbólico e do valor pedagógico deste manifesto. Nós precisamos voltar a ter coragem de nos manifestarmos publicamente
e eu não ficar constrangida de discutir política e eleições na sala de aula. Que é o que tentam ainda nos constranger. Então, muito obrigada a quem começou e obrigada pela oportunidade de Obrigado. Eu vi a Misiara Oliveira, da Executiva Nacional do PT, também está na coração da campanha do Lula. E eu queria, se vocês me permitirem, uma referência pessoal, meu amigo, companheiro, professor Henrique Castro. Disputamos um contra o outro eleições DCE, mas naquela época a gente já tinha derrotado os fascistas. Não imaginava do que eles iam votar. Fazendo isso, né, interesse próprio. Eu sou orientador dele. Ele está querendo me babar. Não levará. Professor Chico Marshall. Ao saudar todas e todos, uma alegria por nosso encontro, lembro que o regime da isonomia, como os gregos chamavam, que nós chamamos de democracia, que tinha virtudes e cacoetes, os cacoetes nós podemos corrigir. E as virtudes ainda nos oferecem muito que aprender. Mas ele surgiu um esforço imenso da sociedade para superar um período de mais ou menos 150 anos de guerra civil, estasis, luta fratricida. E o regime de soberania popular permite que o diálogo, a convergência, a interação, a criação de uma esfera pública com saber, com educação que cresça junto com a comunidade, é o remédio para essa aflição maior. Um dos pais da democracia, Solon, ao instituir uma reforma jurídica extraordinária, decretou: quando houver novamente guerra civil, estasis, aquele que não tomar partido será exilado da cidade. Porque não tem veneno pior para a política do que a alienação. Evidentemente que a violência é pavorosa, mas pior que ela é fingir que não há disputa, que não há um ambiente de embate como o que vivemos agora. E é diante desse quadro que, com a liderança do Rui, um grupo de professores compreendeu essa responsabilidade. Nós temos que estar presentes, alinhados, combativos, construindo essa agenda pública de democracia e que nos ajude a superar esse momento pavoroso que estamos vivendo. Não pensem que é fácil na URGS, porque o fascismo está lá dentro também, da cabeça à raiz. Coloco agora no bolso do ilustre deputado Paulo Pimenta um paratexto desse manifesto. Né? Nós esperamos que a nova era nos ajude a restaurar a democracia na URGS, revertendo o quadro atual de intervenção, e mais, que nós consigamos, no novo ciclo, ampliar a democracia na URGS, né, meu caro Focking? Porque nós entramos no combate é por essa causa, e nós sabemos muito bem que a URGS também tem muito que aprender em uma democratização da sua natureza, dos seus procedimentos. Né? Então, esse é o nosso propósito. Não pense que é fácil, repito, o Rui está sendo já perseguido devidamente, há internamente constrangimentos variados, a adesão, por enquanto, é pífia, eu diria, é simbolicamente representativa, mas nós somos uma comunidade de mais de 40 mil professores, então é claro que nós sabemos que muitos mais têm a opinião que temos, não todos, mas muitos mais, mas são constrangidos, há intimidações, tá? Eu creio que agora, com esse lançamento e com maiores salvaguardas jurídicas que já obtivemos, haverá maior adesão. Mas se não houver, vamos nós assumir esse combate e nessas 3 semanas que agora nos chamam, assumir publicamente essa condição. Porque já notaram, aquela turma de periquitos usurpadores está mais presente nas ruas do que nós. O caminhão deles, o ônibus deles, a gritaria deles e a intimidação deles. Que a Maria Beatriz, minha querida Maria Beatriz, acaba de refletir. Que vai do nosso cotidiano para as ruas da cidade. Né? Então nós teremos que superar isso. Com marchas, caminhadas, movimentos, manifestos. E é por isso que nós estamos aqui declarando onde queremos ir, com mais democracia. Gabriel Focking da SURGS, por favor. Então, primeiramente, não resta muito a dizer, na verdade, porque todo esse conteúdo até agora colocado pelos que já falaram aqui, me antecederam, em especial agora o professor Chico Marshall,
dar um pouco da conta do recado do que a SURGS tem a trazer para esse diálogo, né? Então, só reforçar alguns pontos. Primeiro, saudar essa iniciativa, que do ponto de vista institucional da SURGS a gente precisou de muito debate, muita discussão, porque nós tivemos, sim, como sindicato, enfrentamentos enquanto o professor Alckmin era reitor, que são enfrentamentos naturais da posição de administração e sindicato e sindicalizados, e que nós interpretávamos dessa maneira, que nós teríamos que, pelo diálogo, pela nossa luta, pelas nossas reivindicações, chegar ao bom termo, e tudo isso foi rompido na URGS a partir da intervenção. Não há nem mais espaço para brigados internamente. Essa que é a grande verdade. Né? Então, para nós, tem um significado importante a SURGS estar junto com essa iniciativa, porque ela rompe preconceitos, ela rompe com preconceitos que estavam barrando a necessidade real que temos hoje de ter uma unidade efetiva, de reconstruir situações que a gente pode ter críticas, e muitos guardam essas críticas às situações que tínhamos no passado, mas elas eram situações muito mais favoráveis para resolver os problemas do país, muito mais favoráveis para o desenvolvimento e para o próprio progresso nacional. E as universidades nisso têm um papel fundamental. Pensar progresso nacional sem pensar a universidade, sem pensar o ensino público, é não pensar o progresso nacional. E este modelo de governo que se colocou a partir do golpe de 16, com agora o governo Bolsonaro, quebrou, via quebrar o orçamento, via essas iniciativas de constrangimento do debate político e do diálogo dentro das instituições, e nós hoje sim temos que seguir com essas iniciativas para romper o medo que as pessoas estão se autocolocando a censura. Existem iniciativas internas dentro da universidade por essa intervenção de censurar a atividade política, mas nós não podemos comprar essa prática como uma prática vencedora. Nós temos que combatê-la. A melhor forma de combater é ter a sua posição, é respeitar as posições existentes e, fundamentalmente, fazer o diálogo para trazer aqueles que a gente considera que podem vir para a nossa posição junto conosco, porque o objetivo é, sim, que o Lula tenha a vitória eleitoral, que aqui no estado o Edgar e o Ruas tenham a vitória eleitoral, que o Olívio tenha a vitória eleitoral, e todas as candidaturas que são deputados para a gente chegar no nosso objetivo, que não é ganhar uma eleição, é recolocar o país, pelo menos num termo mais correto do seu desenvolvimento. Então a SURGS está junto nisso, nós fizemos uma assembleia, então é uma definição institucional do sindicato, que me dá a liberdade de estar falando aqui não só como Gabriel, que já tinha aderido ao manifesto pessoalmente, mas também como sindicato, como a SURGS, que nós vamos continuar fazendo esse esforço para que a nossa base siga firme nessa nossa jornada aí, nessa nossa encruzilhada de crescimento. Agora eu queria convidar o Ailton Silva, diretor da UNE e da UER. Ailton, por favor. Certo. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ailton, estudante de saúde coletiva da nossa universidade, presidente da União Estadual dos Estudantes e também recém-eleito conselheiro universitário na URGS. Quero iniciar aqui saudando e cumprimentando o professor Rui, reitor eleito e não empossado da nossa universidade, que também é uma marca e um símbolo do momento atual que nós enfrentamos num debate interno na URGS, e apontar que esse manifesto é uma pactuação sobre o papel que a universidade pública precisa desempenhar para a nossa sociedade. Aqui é uma disputa concreta do rumo do Brasil, daqueles que entendem a educação enquanto ferramenta estrutural para desenvolver esse país. Então nós, quando nos posicionamos que a URGS está mobilizada, que a URGS precisa se mobilizar, que a nossa universidade precisa estar na rua dialogando com o povo, é por entender esse papel central que tem na disputa real para melhorar a vida do próprio povo. Então esse é um desafio permanente que nós temos atuado na sala de aula e também nas ruas com esse debate para disputa de ideias, para conseguir avançar em um projeto, em um debate sobre qual a educação nós precisamos construir. Nós somos de uma trajetória democrática no debate educacional, somos fruto da expansão através do Reúne. A minha chegada na universidade foi através da política de acesso das cotas
mas nós queremos e precisamos de muito mais. Essa disputa que está colocada hoje, de apontar que foi fundamental a nossa caminhada até aqui e como nós chegamos, professor Rui, à Universidade Federal do Rio Grande do Sul nos moldes que nós conhecemos antes da intervenção, as fragilidades que a intervenção expôs e impõe a todos nós da comunidade acadêmica, para apontar essa universidade que precisa da resposta agora, mas em especial da construção desse futuro. Dessa turma que precisa chegar aqui. Esse ano nós completamos 10 anos da lei de cotas. Esse é um marco na história da educação do nosso país. Nós temos uma universidade antes das cotas, uma universidade após as cotas. Hoje é mais diversa, mais plural. Nós precisamos cada vez mais avançar nisso. E avançar nisso passa por ampliar cada vez mais o acesso, mas garantir a permanência dos estudantes que chegam através das cotas, porque esse é um debate que a UNE e a UE têm travado nos seus espaços, que precisa ser casado, o acesso através das cotas com a permanência, com a assistência. Nós precisamos aumentar essa intervenção nossa na universidade. E isso passa por todos os fóruns, seja no parlamento, seja na base da universidade, e também é uma disputa real da base da universidade, porque aqui nós temos professores, técnicos, estudantes que no chão da universidade muitas vezes disputaram projetos distintos para o rumo do sindicato, do próprio DCE, da própria reitoria, mas que aqui entendem a centralidade desse momento, da defesa da universidade pública enquanto um bem do povo brasileiro e que precisa servir para a construção de um projeto, porque a gente precisa conseguir ter esse sentido de formulação mesmo, que a universidade é central para um projeto de educação, para uma disputa de rumo. E nós aqui temos esse compromisso através desse manifesto, estamos mobilizados, organizando os estudantes, conversando com muita gente para conseguir construir uma grande vitória nas urnas e também nas ruas, para entender e consolidar o papel que a URGS e todas as universidades, que a educação como um todo tem, para reconstruir esse país e para derrotar o fascista que é o Bolsonaro e o projeto que ele representa e que tem muito laço também na nossa universidade, então é permanente. Vamos estar aí até o dia da eleição conversando com muita gente para ganhar as eleições nas ruas, nas urnas e em cada sala de aula da nossa universidade também. Era isso. Vai parecer que está mais organizado do que está. O Ayrton falou em reúne, política de cotas, eu vou convidar o ministro do reúne, o ministro da política de cotas, Tarso Genro, para falar. Juntamente com o meu secretário executivo, Fernando Haddad, que vai ser governador de São Paulo. Ele relegou, né? O Jair Jorge tá para nós. Tá lá no centro, porque eu me dei com ele. Não foi só usa ele. A gente se perde, né? Não foi só ele. Deixa eu vou falar muito brevemente, não tinha nenhum motivo para falar, porque eu estou plenamente representado pelos que já falaram. E é um momento de muita responsabilidade política, de muita dificuldade para o campo democrático. Né? Ontem nós vimos a República desmoronar. Né? Se fosse um país em que as instituições funcionassem, hoje o Bolsonaro estaria preso. Teria sido decretada, né, por decisão judicial a sua insanidade. Já tem processos que pedem essa decretação de insanidade. Eu sou signatário de um processo dessa natureza que o Poder Judiciário vai dilatando, né, e automaticamente vai recuando, embora a bravura de alguns ministros que têm demonstrado a sua fé democrática. Né? E em jogo a democracia e em jogo a república. Né? Aqui no Brasil, nosso Estatuto Constitucional, de 88, ele faz essa síntese de uma maneira magnífica. Mas as instituições começam a ser corroídas por ações de exceção dos governantes. E esta corrosão da exceção ela leva ao fascismo. Né? É quando todas as questões são colocadas para a sociedade como se dependessem da vontade de um líder e não da política. No caso concreto de um líder notoriamente racista, fascista, misógino, um criminoso que está no poder.
Nós estamos enfrentando crime organizado no poder. Nós temos que ter consciência disso, né? E que essa luta depois vai continuar. Né? Não vai ser fácil governar um país com 30% da população seduzida pelo fascismo, seduzida pela violência, seduzida por um genocida que está no poder. Não, eu tive o prazer de trazer aqui meu querido amigo Javier, né? Porque ele foi ministro de Direitos Humanos, nosso querido companheiro Mujica, e traz aqui, portanto, esta vertente democrática, revolucionária e democrática da política latino-americana, que está muito bem representada pelo Mujica e que tem aqui no Brasil um expoente extraordinário, que é o companheiro Lula. Não é o único, mas é um expoente extraordinário que vai nos guiar para uma grande vitória. Então, um grande abraço a vocês e eu acho que essa solenidade aqui ela vai ficar na história da esquerda de Porto Alegre. Né? Já conseguiu montar no Rio Grande do Sul uma frente política extraordinária que reconheceu a emergência do fascismo como o inimigo principal da República e da democracia. Porque se não tivermos uma vitória contra o fascismo, não tem mais Brasil para ninguém depois deste evento golpista que foi tentado ontem de maneira clara, mas não conseguiu. Um abraço para vocês.